Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um estudo chamado TAILORx, que é um estudo que avaliou uma assinatura genética, que é um Oncotype DX, talvez seja mais conhecida entre elas. O TAILORx foi publicado na New England em 2018 e só para a gente dar um apanhado geral sobre o que é o Oncotype DX, de maneira bem sucinta, ele avalia o RNA extraído do tumor, faz uma reação em cadeia de polimerase quantitativa e avalia ao total 21 genes. Desses 21, 5 genes de referência, 16 genes relacionados a câncer. E com isso tem-se um número de 0 a 100, que é o Recurrence Score, que é o score de recorrência. Quando ele está abaixo de 18, ele quer dizer baixo risco. Entre 18 e 30, risco intermediário, e maior que 30, alto risco. Essa avaliação aqui feita em pacientes hormônio positivo e HER2 negativo. Esse estudo chamado TAILORx, ele tem como objetivo avaliar se a quimioterapia tem benefício nesse grupo de risco intermediário, com o score de recorrência entre 11 e 25 no Oncotype DX. Aqui eu já volto o slide mais uma vez para mostrar que o Oncotype considera risco intermediário entre 18 e 30, mas o TAILORx vai considerar aqui risco intermediário entre 11 e 25. Os autores justificaram isso, dizendo que seria mais seguro, que escaparia, entre aspas, menos pacientes que de fato se beneficiariam de químio e acabariam randomizadas para fazer hormônio. De fato, eles baixaram o sarrafo um pouco aqui, então ficou de 11 a 25, a gente considera aqui para o TAILORx 11 a 25 e não aquele 18 a 30 do Oncotype. Como endpoint primária, sobrevida livre de doença invasiva, pelos critérios de STIP. Aqui eu não vou me ater muito a explicar de novo os critérios de STIP, acho que já falei em algum outro vídeo, mas quem quiser, eu posso mandar um paper que explica. O STIP ele é uma ferramenta que explica os endpoints, sobrevida livre de doença invasiva, sobrevida global, intervalo livre de recidiva, enfim. Todos esses endpoints aqui do TAILORx foram pelos critérios de STIP. O endpoint primário, sobrevida livre de doença invasiva. Os endpoints secundários, intervalo livre de recidiva à distância, intervalo livre de recidiva e sobrevida global. Esse foi um estudo prospectivo e randomizado, no qual pouco mais de 10 mil pacientes foram registradas e foram alocadas de acordo com o resultado do Oncotype. Aquelas que tinham Oncotype 10 ou menos, elas foram alocadas no grupo para fazer só hormonioterapia, só endocrinoterapia direto. Aquelas que tiveram Oncotype 26 ou mais já foram alocadas direto para fazer quimioterapia e depois hormônio. E as pacientes que tiveram resultado entre 11 e 25, que é aquele risco intermediário pelos critérios do TAILORx, essas pacientes foram randomizadas ou para fazer endocrinoterapia, hormonioterapia, ou randomizadas para fazer quimioterapia seguida de hormonioterapia, aqui chamado de quimioendocrinoterapia. Então foram incluídas pacientes, todas faziam o Oncotype DX, incluídas as pacientes entre 18 e 75 anos, HER2 negativo, axila negativa, tumor entre 1,1 e 5 centímetros, podendo se incluir entre meio e 1 centímetro se a paciente tivesse grau histológico 2 ou 3 e ou invasão angiolinfática. Poderia ser cirurgia conservadora ou mastectomia, tendo como pré-requisito margens livres, e as funções dos órgãos normais, medula, fígado, rim, tudo tinha que estar dentro da normalidade para a paciente ser incluída. Foram excluídas as pacientes que tinham história de carcinoma mamário invasivo ou CDIS prévio, carcinoma bilateral da mama, também critério de exclusão, aquelas pacientes que faziam quimioprofilaxia, seja por alto risco, familiar, pessoal, mas que faziam quimioprofilaxia ou com um modulador do receptor de estrogênio, por exemplo, um tamoxifeno, ou com um inibidor de aromatase, por exemplo, o letrozol ou o exemestano, essas pacientes que desenvolviam câncer após pelo menos 8 semanas de uso de uma dessas medicações eram excluídas. Então, assim, o paciente passou 8 semanas fazendo quimioprofilaxia, pelo menos, Passou 8 semanas fazendo quimioprofilaxia, seja com tamoxifeno, seja com anastrozol, algum inibidor de aromatase, e desenvolvia câncer, essa paciente não era excluída, Já era aí um sinal de mau prognóstico.
então elas não eram incluídas. E a paciente que tinha qualquer câncer há menos de 5 anos também era excluída. Com base no resultado do Oncotype, aí a paciente era alocada em um dos grupos de tratamento, como eu já expliquei. O grupo de interesse era aquele de risco intermediário, entre 11 e 25, que aí a paciente era randomizada para fazer só hormônio ou fazer químio mais hormônio. Ao todo, pouco mais de 10.200 pacientes, entre abril de 2006 e outubro de 2010, foram alocadas. 69% dessas pacientes tiveram a classificação intermediária de risco, entre 11 e 25 pelo Oncotype. O follow-up médio de 90 meses desse grupo, né, de 11 a 25, o Oncotype, o risco intermediário, follow-up médio de 90 meses para sobrevida livre de doença e 96 meses para sobrevida global. Aqui a gente vê que do grupo de risco intermediário de 11 a 25, quem fez endocrinoterapia e quem fez quimioterapia, os grupos são semelhantes entre si. Nós vemos que o grupo de recorrência de baixo risco, né, de score de recorrência menor ou igual a 10, foram pacientes em média mais velhas, 58 anos, em comparação com 55 do grupo intermediário, e uma incidência maior de pacientes pós-menopausadas, 70% do grupo de score 10 ou menos, contra 64% do grupo de score intermediário. Aqui nós vemos que do grupo de score 10 ou menos, nós temos uma maior incidência de tumores de baixo grau, em comparação com o grupo intermediário. Por outro lado, o grupo aqui que eu destaquei em vermelho, que é o score de recorrência maior ou igual a 26, você tem uma incidência maior, muito maior, de tumores de alto grau, aí associando, né, fazendo a correlação entre um oncotype de número mais alto e tumor de alto grau histológico. O grupo de score de recorrência 10 ou menos também tem uma incidência maior de receptor de progesterona, 98%, contra 92% do grupo intermediário e 70% do grupo de score de recorrência maior ou igual a 26. Mais uma vez fazendo a correlação aqui entre o número do oncotype alto, né, com score de recorrência mostrando alto risco, e uma expressão de receptor de progesterona menor, indicando talvez uma menor diferenciação desses tumores. E aqui, mais pacientes no grupo do score de recorrência menor ou igual a 10 foram submetidas a mastectomia, 32% contra 28% das pacientes do grupo intermediário. Duração média de hormonioterapia, 5 anos, 4. Esquemas mais comuns de hormônio nas pacientes pós-menopausadas, 91% delas inibidor de aromatase. Nas pacientes pré-menopausadas, 78% ou tamoxifeno com switch para inibidor de aromatase e 13% supressão ovariana. Esquemas mais comuns de químio, 56% docetaxel com ciclofosfamida e em 36% foi associado aí um antracíclico, por exemplo, a doxorubicina. A taxa de não adesão ao tratamento foi de 11,8% de forma global, do grupo de randomização, né? E das pacientes randomizadas para fazer hormônio, 5,4% delas não aderiram, e das pacientes randomizadas para fazer quimioterapia e hormônio, 18,4% não aderiram ao tratamento. A gente vê aqui que a avaliação de acordo com o tratamento dado, né, não por intenção de tratamento. Essa tabela aqui é de acordo com o tratamento que foi dado. A gente vê que no grupo que fez químio, 38% das pacientes eram pré-menopausadas, comparado com 34% das pacientes do grupo que fez hormonioterapia. Aqui a gente vê também que 15% das pacientes que fizeram químio tinham alto grau histológico contra 12% das pacientes que fizeram só hormônio. Mais uma vez, lembrando que essas tabelas são de acordo com o tratamento dado, não de acordo com a randomização. E para a gente finalizar aqui essa tabela, 28% das pacientes que fizeram químio do risco intermediário, 28% delas tinham um score de recorrência entre 21 e 25, né? Naquele intervalo entre 11 e 25. 28% aqui de quem fez químio estava entre 21 e 25 e 22% de quem fez só hormônio estava entre 21 e 25. Sobrevida livre de doença invasiva, aqui a gente vê por intenção de tratamento e
do grupo que de fato tratou, a gente chama de as-treated, né, que são as pacientes que de fato fizeram tratamento, que não houve diferença entre os grupos, tanto quem fez hormônio, tanto quem fez químio mais hormônio, foi semelhante sobrevida livre de doença invasiva. Aqui a gente vê em gráfico as linhas praticamente sobrepostas, né, sem diferença após esse período. Intervalo livre de doença à distância, por intenção de tratamento e por tratamento de fato oferecido, também não houve diferença entre os grupos. Quem fez químio mais hormônio ou quem fez hormônio teve um resultado semelhante. A gente vê mais uma vez um gráfico com as linhas sobrepostas, né? O P de 0,48, então não houve diferença. Intervalo livre de recidiva, mais uma vez sem diferença entre quem fez químio mais hormônio e quem fez hormônio, tanto por intenção de tratamento, tanto pelo tratamento de fato dado. Sobrevida global, a mesma coisa aqui, 93,9 para um lado, 93,8 para o outro, né? Tanto quem fez químio depois de hormônio ou só hormônio, sem diferença, tanto por intenção de tratamento quanto por tratamento de fato dado aos pacientes. Sobrevida livre de doença invasiva, lembrando que aqui foi um endpoint primário, considerando o tratamento que de fato foi oferecido, 83,1% das pacientes que fizeram hormônio após 9 anos estavam com sobrevida livre de doença invasiva, e as pacientes que fizeram químio e depois hormônio, 84,7% estavam com sobrevida livre de doença invasiva após 9 anos. E aqui comparando todos os grupos, só para destacar o quanto esse grupo de alto risco pelo Oncotype, ou seja, de score de recorrência maior ou igual a 26, ele vai pior. Aqui a sobrevida livre de doença invasiva, destacada em vermelho, que ele tem uma sobrevida livre de doença invasiva pior, assim como o tempo até recorrência à distância. Também aqui a gente vê que esse grupo vai pior do que todos os outros, né? Tanto o grupo intermediário que fez químio ou que fez hormônio e o grupo naturalmente ali com score de baixo risco menor ou igual a 10, esse grupo de score maior ou igual a 26, ele é pior, né? Para estar livre de doença à distância, para estar livre de qualquer recidiva. A gente vê que o grupo de score 26 ou mais também é pior, e mais uma vez eu mostro a taxa semelhante aqui entre o grupo intermediário que fez hormônio puro ou que fez químio mais hormônio. Sobrevida global também pior no grupo de score maior ou igual a 26, enquanto os grupos ali intermediários que fez químio ou que fez só hormônio também semelhantes, como a gente já tinha visto. Nesse gráfico a gente vê aquela linha que escapa ali um pouco inferior, é o grupo de score de alto risco do Oncotype, o grupo de 26 ou mais, a gente vê que tem uma probabilidade de sobrevida menor ao final aí do período. Fazendo análise de subgrupo, a única variável que mostrou benefício de químio foi a idade. As pacientes com menos de 50 anos, né, quimioterapia seguido de hormônio se associou a menor taxa de recidiva à distância se comparado a hormônio isolado. Se essa taxa de recorrência do Oncotype tivesse entre 16 e 20, havia um ganho de 1,6% absoluto com a químio em 9 anos. E se esse score fosse de 21 a 25, havia o ganho de 6,5% em 9 anos, apesar de não haver diferença em sobrevida global. A gente vê isso aqui na tabela, né? Quando o score está entre 16 e 20, houve um ganho ali de 1,6% do grupo que fez químio, né? E quando esse score está entre 21 e 25, o grupo que fez químio teve 6,5% de ganho em porcentagem. Lembrando que entre 11 e 25 está todo mundo no grupo intermediário, mas os valores mais próximos de 25 acabam que tiveram uma diferença maior para as pacientes menores que 50 anos, enquanto na sobrevida global não teve diferença estatística entre essas pacientes com menos de 50 anos ou mais. Então, para a gente finalizar aqui, a hormonioterapia se mostrou não inferior a químio seguido de hormônio, nesse score de recorrência entre 11 e 25 do Oncotype, nas pacientes T2N0 até T2N0, luminal, né, HER2 negativo. Destaque aqui que o score de recorrência 10 ou menos se mostrou de excelente prognóstico, com recidiva à distância após 9 anos de 3%, e os resultados foram semelhantes, avaliando a intenção de tratamento e o tratamento de fato oferecido aqui nesse estudo.
A análise exploratória, né, aquela análise de subgrupo, mostrou aqui o benefício de quimioterapia nas pacientes com menos de 50 anos e o score de recorrência entre 16 e 25, né? Os autores eles sugerem que é um efeito antiestrogênico pela menopausa induzida pela quimio, ou seja, naquelas pacientes com menos de 50 anos que só fizeram endocrinoterapia e permaneceram com os ciclos menstruais normais, eram expostas aos hormônios produzidos pelos ovários, enquanto aquelas que foram randomizadas para fazer químio e a quimioterapia já causou uma menopausa induzida, elas não eram mais expostas a esses hormônios produzidos pelos ovários, e esse efeito antiestrogênico pode ser a causa desse benefício aí da químio nessas pacientes. Isso é uma hipótese aqui dos autores. Então, para a gente finalizar, o Oncotype DX ele pode identificar até 85% de pacientes que podem ser poupadas de quimio adjuvante, ou seja, aquelas pacientes que, se você considerasse só os critérios clínicos, talvez indicasse a quimio, mas até 85% dos casos, o Oncotype pode causar pode poupar essas pacientes de uma quimioterapia adjuvante, principalmente aqui nas pacientes com mais de 50 anos. E o score de recorrência for menor que 26, né? E naquelas com menos de 50 anos, se o score de recorrência for menor que 16, aqui considerando essa análise de subgrupo exploratória, que as pacientes com menos de 50 anos, se o score de recorrência maior que 16, acabaram mostrando algum benefício aí na sobrevida livre de recidiva à distância. Tem que ser discutido com a paciente, claro, né, individualizado, mostrar esses números, o ganho da quimio e decidir em conjunto. Bom, obrigado pela atenção, a gente alongou um pouco mais aqui. No nosso próximo bate-papo, a gente fala sobre o MammaPrint e o estudo MindAct. Muito obrigado e até a próxima.